Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Cristiana e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o artigo O Ensino do Léxico, a proposta do livro didático. Esse artigo foi escrito por Eliana Dias e ele se encontra dentro do livro Olhares e Trilhas, que foi escrito em 2010. Ela começa apontando, na verdade, fazendo uma crítica aos exercícios de vocabulário dos livros didáticos. Por quê? Ela fala que geralmente a maioria desses exercícios, eles são ineficientes, são exercícios repetitivos e não contribuem para a aprendizagem do aluno. Por quê? Por eles não terem uma sistematização, terem uma progressão gradativa de dificuldade, isso contribuía para que as novas palavras estudadas não incorporassem ao léxico ativo dos alunos. Então, esse artigo foi escrito exatamente para isso, para fazer uma certa crítica a esses exercícios. E a gente, como estudante, né, que já passou pelo ensino fundamental, ensino médio, a gente acho que pode concordar assim com a autora, né? Porque, pelo menos comigo, nos livros didáticos, a maioria dos exercícios em que eu fazia, se tratam dos exercícios de vocabulário, eram bem repetitivos mesmo, exercícios fora de contexto, mas eu vou falar um pouco sobre isso, né, ao decorrer da exposição aqui. Então, primeiro ela começa fazendo essa crítica, e depois ela começa apontando a diferença, né? Alguns conceitos de vocabulário e de léxico, porque muitas das vezes esses conceitos são confundidos, principalmente na escola. Quando você pergunta o que é léxico, eles falam, é o vocabulário. Mas não é só o vocabulário. O vocabulário é como se fosse uma parte do léxico. Então ela aponta vários conceitos de estudiosos, né? Especialistas dessa área. E para a gente conseguir fazer essa diferenciação, eu peguei meio que um resumo de todos os conceitos que foram apontados. Eu fiz um resumo e eu vou colocar aqui uma imagem para vocês poderem fazer essa diferenciação junto comigo, beleza? Outra questão também que é importante destacar é que quando o aluno chega à escola, a criança, né, chega num determinado período de uma idade que ela tem a obrigatoriedade de ir para a escola, ela já possui um léxico suficiente para comunicar com a comunidade escolar, seja o professor, aluno, diretor, funcionários, enfim. Ela já possui esse léxico com ela. E quando ela chega à escola, às vezes o professor a trata como se ela não soubesse nada. E isso é um erro. Uma coisa que a autora alerta é isso. Você não pode achar que o aluno não sabe nada. Ele já sabe muito. E o papel do professor é apenas ampliar esse léxico que já existe. Então, você tem um ponto inicial ali, né? Mas naquele ponto inicial ele já sabe muita coisa. Então você vai pegar o que ele já sabe e faz essa progressão de dificuldade, que é uma das coisas que ela bate na tecla, né? Que é a questão da progressão de dificuldade. E também é um desafio para o aluno a questão do léxico específico de cada disciplina, porque para ele ali é uma novidade. Então, esse léxico específico, muitas das vezes, é difícil de ser aprendido por causa dos exercícios que são mecânicos. São exercícios que não contribuem para o aprendizado. Simplesmente exercícios de apenas copiar e colar, exercícios que não trabalham a questão da interpretação, de associação, às vezes, de palavra com os vocabulários, né, correspondentes. Então, são exercícios que não contribuem mesmo para o aprendizado. Por isso, às vezes, a dificuldade do aluno de ampliar esse léxico, por mais que ele tenha esse contato com N palavras, às vezes ele não absorve uma, porque ele não consegue fazer essa associação. O dicionário é um instrumento muito utilizado nas escolas e ele representa o conhecimento geral culturalmente partilhado.
Mas pegando o dicionário como estudo nas escolas, às vezes pode ser um problema, porque, um exemplo, por ele trazer várias definições, isso pode confundir aos alunos na hora de realizar determinada atividade, porque uma palavra pode ter vários significados dependendo do contexto. Então, por isso que é muito importante quando der um exercício, né, para olhar o significado, dar um contexto para o aluno para que ele saiba aplicar ali, né, direitinho qual que seria a melhor forma. E se tratando também da estrutura do dicionário. Existe a macroestrutura e a microestrutura. Vou colocar aqui na tela para vocês verem a diferença de cada uma. E se o dicionário completo, normal, já possui algumas deficiências, imaginem só os mini dicionários. Uma pesquisa feita comprovou que os mini dicionários são inadequados até mesmo como fonte de pesquisa básica. Então essa é uma crítica que a autora faz, porque muitas escolas possuem apenas os mini dicionários, o que é um erro muito grave, porque se os dicionários que já são completos, já possuem algumas deficiências, imaginem só esses mini dicionários, né? E resumindo, né, um pouco fazendo uma conclusão sobre os dicionários, apesar deles terem lacunas a serem preenchidas, possuírem deficiências, inadequações, eles são muito úteis como fonte de pesquisa. O problema falta um trabalho adequado quanto a esses dicionários. Eles precisam servir também como fonte de pesquisa? Sim, com certeza. Mas também é preciso fazer algumas avaliações críticas. É preciso aguçar esse senso crítico dos alunos quanto ao dicionário e não simplesmente aceitar tudo o que vem dele. Então, gente, é importante, né, nós como futuros professores, aguçar mesmo a curiosidade do aluno. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas uma palavra, né, possui várias definições. Então, por mais que você, por exemplo, se pedir um sinônimo de uma palavra, talvez uma palavra, por mais que seja sinônimo, não vai encaixar se você colocar um determinado texto, né? Porque dentro desse texto existe um contexto. Então, é muito importante trabalhar sempre com o contexto e não de forma isolada. Por isso, a autora traz 2 exercícios com comentários para trazer um exemplo, né, dos livros didáticos, dos exercícios dos livros didáticos. Esse é o primeiro exemplo de exercício que a autora coloca em seu artigo, então eu vou ler junto com vocês. Pesquise num dicionário e escreva no seu caderno o que significam as palavras do texto. Uma crítica que ela faz acerca desse exercício é que definir, né, reproduzir definições de palavras isoladamente não surtirá efeito na aprendizagem, né? E também é preciso que esse exercício ele esteja em um contexto, que ele dialogue com outras palavras e expressões para que possa produzir sentido, porque o significado das palavras, elas são decorrentes das relações que ela estabelece no texto com outras palavras. Então, não adianta pedir que o aluno simplesmente copie o significado de cada uma, porque ele não conseguirá absorver esse significado e muito menos produzir sentido na vida dele para fazer sinônimos, por exemplo. Nesse segundo exercício, é pedido para que o aluno faça os antônimos das palavras sublinhadas. E embora aparentemente que esse exercício tenha uma estrutura, ele ainda possui algumas lacunas que precisam ser preenchidas. A autora traz para a gente 3 pontos que nós precisamos refletir. O primeiro é que o enunciado ele é muito pobre. Ele solicita apenas que o aluno escreva os antônimos. E isso não produzirá sentido. Em segundo lugar, escrever somente o antônimo sem o contexto é uma atividade muito mecânica, uma vez que o conhecimento do componente textual para a determinação do sentido é fundamental para a apreensão das informações contidas no texto.
E em terceiro lugar, que mesmo que o aluno retorne ao contexto e escreva esses antônimos, a gente pode perceber que depois deles substituírem essas palavras, o texto, depois de pronto, ele ficará completamente incoerente, porque simplesmente substituir o antônimo vai trazer um sentido muito estranho para o texto. Então, é preciso sim fazer uma reflexão acerca dos exercícios que são passados para os alunos. Então, para concluir, é importante nós fazermos algumas reflexões quanto ao livro didático. Embora ele seja muito importante sim para o professor, ele é um instrumento muito bom, né, para trazer para os alunos exercícios, textos, enfim. Mas é preciso pensar sim em modificações, porque nem tudo que está lá precisamos acatar. Os exercícios eles precisam ser alterados para que haja uma melhor compreensão, para que seja mais coerente e que a aprendizagem possa ser significativa, porque não adianta simplesmente fazer o que está lá e eles não aprenderem, eles não absorverem, não ampliarem o léxico deles. Então, a autora deixou isso bem claro no seu texto, que é preciso sim fazer modificações nos exercícios. Então, fica aí um alerta para a gente, como futuro professor, né? Ter o livro mesmo não como um amuleto, né? Mas sim como dar um norte para a gente quanto às atividades, quanto aos textos, mas sim precisamos fazer algumas alterações. Então, gente, é isso. Eu gostei muito do texto, acho que foi muito esclarecedor e também um alerta para os professores e futuros professores. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!